Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, sou professor de Química. É com muito prazer que eu te convido para assistir hoje a aula de número 12 do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aulas, bloco 1, Química Geral Inorgânica, bloco 2, Físico-Química, o bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você encontra uma série de links interessantes, podem te auxiliar para fazer um trabalho escolar, você encontra algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, que são as nossas listas de exercícios separadas por bloco, por grupo de aulas, que você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência eu posto aulas aqui no meu canal no YouTube, resolvendo as listas para você, para que finalmente você consiga aprender Química e avançar nos seus estudos, tudo bem? Pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e hoje a gente vai falar nessa aula, a gente vai continuar o estudo das propriedades coligativas. Na aula passada a gente falou de um aspecto qualitativo. A gente estudou a tonoscopia ou tonometria, ebulioscopia ou ebuliometria, criometria ou crioscopia, osmometria ou osmoscopia. Lembrar que a tonometria, ela estudava o abaixamento, a diminuição da pressão máxima de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil a uma solução. A ebuliometria estudava o aumento do ponto de ebulição, porque se a pressão de vapor diminui, o ponto de ebulição aumenta. A criometria estudava a diminuição no ponto de congelamento, porque era mais difícil para congelar aquela minha solução. E a osmometria estudava o fluxo de solvente através de uma membrana semipermeável, sempre do meio diluído para o meio concentrado, a fim de equilibrar as concentrações. A gente viu isso mais no aspecto qualitativo. Agora a gente vai estudar o aspecto quantitativo. Essa parte é muito importante. É legal você ficar esperto, por quê? Porque algumas das coisas que a gente vai falar aqui, elas não são tão cobradas no vestibular. É mais cobrado, eu vou dar algumas dicas para vocês daquilo que vai ser mais cobrado de vocês, beleza? Então vamos lá, a gente tem aqui 4 soluções. Na verdade tem 3 soluções e um solvente. A gente tem a água pura aqui num becker, tudo bem? Água pura, não tem solvente, não tem soluto nenhum. Aqui a gente tem água com glicose, uma solução 1 mol por litro. Então aqui eu tenho glicose na concentração de 1 mol por litro. Aqui eu tenho sal de cozinha, o cloreto de sódio, na concentração de 1 mol por litro. E aqui eu tenho sulfato de alumínio, também na concentração de 1 mol por litro. A pergunta mais recorrente é: coloque essas soluções, nessas substâncias, em ordem crescente de ponto de ebulição. Ou seja, do menor ponto de ebulição para o maior. Ou eles mandam você colocar em ordem crescente de temperatura de congelamento, da menor temperatura para a maior. Ou eles colocam em ordem crescente de pressão máxima de vapor. Enfim, eles podem te fazer a solicitação que eles quiserem. Pessoal, o que você tem que saber? Que assim, se eu falar em ponto de ebulição, o menor ponto de ebulição, sem dúvida, é o da água pura. Por quê? Porque não tem soluto lá. Quando eu jogo soluto, não aumenta o ponto de ebulição? Então essa aqui com certeza é o menor ponto de ebulição, a maior pressão máxima de vapor, a maior temperatura de congelamento. Tudo bem? Por quê? Porque aqui está puro. E agora o resto aqui? Como que eu vou fazer para classificar isso? Se você está imaginando que é tudo a mesma coisa porque todos têm a mesma concentração, eu coloquei isso de propósito. Você está enganado, porque não é olhar apenas para a concentração. Por quê? Porque o efeito coligativo, ou seja, o que essa solução vai causar no ponto de ebulição, na pressão máxima de vapor, na temperatura de congelamento ou no fluxo osmótico, depende do número de partículas dispersas. O número de partículas é quem vai me indicar. E como que eu calculo o número de partículas? Você vai ter que pegar a concentração. Professor, então sim, a concentração é importante, mas não é só isso. Você vai ter que pegar a concentração e multiplicar por um fator que a gente chama de fator de Van 't Hoff. Fator de Van 't Hoff.
Tudo bem? Esse fator de Van Toff é o que vai determinar, é o que vai fazer a diferenciação aqui na concentração. Então, este PD aqui é o número de partículas dispersas. Ó, partículas dispersas. E a gente precisa calcular o número de partículas dispersas. Tudo bem? Como que a gente calcula esse fator de Van Toff? Pessoal, o fator de Van Toff, ele é um cálculo que você olha aqui um monte de letras, símbolos que você não conhece, ele é um cálculo bastante simples, tudo bem? A gente vai fazer junto, ó. Então, o fator de Van Toff, eu calculo assim, 1 mais alfa que multiplica Q menos 1. Aí, professor, não entendi nada. Calma. Alfa é o grau de ionização. Grau de ionização. Pessoal, o que é grau de ionização? Grau de ionização é um cálculo que a gente faz, que é o seguinte, é um cálculo muito fácil. Então, é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas. Pessoal, número de moléculas ionizadas sobre o número total de moléculas. Tudo bem? Esse é o cálculo do grau de ionização. Um grande detalhe que eu vou colocar agora que vai ajudar você, que vai resolver grande parte dos seus problemas. Pessoal, normalmente esse grau de ionização ou é 0 ou é 1. Raramente ele vai ter um valor intermediário. Tudo bem? Ou ele é 0, normalmente ele é 0 ou é 1. Esse grau de ionização, ele vai ser 0 para substâncias moleculares. Ou seja, substâncias que não sofrem ionização nem dissociação em água. Quer alguns exemplos aqui? Ó, açúcar. Açúcar é uma solução. Glicose. Sacarose, que é tudo açúcar, tá? Sacarose. Ureia, eu estou colocando aqui as principais, tá, que aparecem aí nos vestibulares pra gente. Se aparecer lá para você açúcar, glicose, sacarose e ureia, esse grau de ionização vale 0. Então o I vale 1, logo o número de partículas dispersas é igual à concentração molar. Porque pensa, se isso aqui vale 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. 1 mais 0 dá 1. Então o fator de Van Toff é 1. É só você pegar e considerar a concentração direto. O detalhe é que tem a maioria das substâncias que vai aparecer no vestibular, o grau de ionização é igual a 1. Por exemplo, os sais, grande parte dos ácidos, vou colocar aqui ácidos fortes, tudo bem? Ácidos fortes, sais solúveis, tudo isso aí a gente vê na parte de química inorgânica, beleza? Então a grande maioria dos exercícios, ou o alfa vai ser 0 ou vai ser 1. Tudo bem? Aí se o alfa for 1, fica muito fácil. Por quê? Esse Q é a quantidade de íons. Ó, o Q é a quantidade de íons. Olha, professor, como assim quantidade de íons? Quer ver? Eu já vou mostrar para vocês. Ó. Quantidade de íons. Beleza? É o número de íons que são formados na substância. Beleza? Naquela minha solução. Tá bom? Vamos então fazer o seguinte, vamos calcular o I para essas 3 soluções aqui. Aqui não tem que calcular nada, né? Porque aqui não tem soluto. Tudo bem? Essa aqui foi só uma referência para a gente trabalhar. Agora eu vou calcular o I aqui, aqui e aqui. Olha, a glicose, ela normalmente vem assim para vocês no exercício, ó. Não ioniza. Não ioniza. O que significa? Significa que ela é uma substância molecular e o grau de ionização dela vai ser 0. Olha só que fácil, então. Como que a gente demonstra isso? Então vamos lá, eu vou pegar aqui a glicose, ó. C6H12O6, sólido. Quando eu coloco ele em água, ele vai continuar sendo C6H12O6, só que dessa vez em solução aquosa. Se eu tinha 1 mol de partículas aqui, eu continuo tendo 1 mol de partículas aqui. Por quê? Porque não teve dissociação, não teve nada. Como se eu jogasse essa caneta na água, ela continuasse assim. Ó, eu joguei uma caneta, eu tenho uma caneta. Se eu jogar 2 canetas, eu tenho 2 canetas. Tudo bem? Então isso aqui é para glicose. Então o alfa da glicose é 0.
Então, o número de partículas, o I da glicose é igual a 1. Então, o número de partículas dispersas é igual a concentração vezes I, que é igual a 1 vezes 1. Então, eu tenho aqui 1. Tá? Esse é o número de partículas dispersas. Por que que o I deu 1? Ora, porque se o alfa é 0, o I só pode valer 1. Tá bom? Agora a gente vai calcular mesmo o I. Vamos lá então para a solução de NaCl. Pessoal, o NaCl sólido, quando eu jogo ele na água, vamos imaginar que o NaCl é essa minha caneta. Na é a tampa e o Cl é o corpo da caneta. Quando eu jogo na água, a água dissocia o sal. Olha só o que ela forma. Ela forma duas partículas. Então ela forma o Na+, e o Cl-. Então o NaCl vira Na+, mais Cl-. Olha só, eu tenho 2 íons para cada um NaCl, eu formo um Na+, mais um Cl-. Então, o meu Q aqui vale 2. Tudo bem? Porque eu tenho 2 íons. Beleza? Como ele não disse nada no exercício, este alfa aqui eu vou considerar igual a 1. Então vamos calcular o I aqui, ó. Olha o I do NaCl. O I do NaCl vai ser igual a 1 mais 1, que equivale 2, menos 1. Olha só, 2 menos 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então o I do NaCl é igual a 2. Então eu vou calcular que o número de partículas dispersas é igual à concentração, que é 1 mol por litro, vezes 2. Então aqui deu 2. Ó, o número de partículas dispersas aqui, ó, do NaCl foi maior do que o da glicose. O que isso indica? Que o efeito coligativo do NaCl vai ser maior do que o efeito coligativo da glicose. Quer ver o último exemplo aqui, ó? O Al2SO4 Pessoal, olha o sulfato de sódio aqui, ó. O sulfato de alumínio, desculpa. Ó, sulfato de alumínio. Sólido. Pessoal, quando eu jogo ele na água, lembra que aqui, ó, tem um Na e um Cl? Só que aqui tem 2 Al e 3 SO4. Tudo bem? Ó, você inclusive pode brincar aqui com as cargas, né? Ó, essa carga 2 aqui, ó, ela é do ânion sulfato, né? Vai vir para cá. E esse 3, ó, esse 3 vem para cá. Então, o que você tem? 2 Al3+, mais 3 SO4, 2-. Qual que é o número total? Para cada uma partícula de Al2SO4, você gera 2 alumínios e 3 sulfatos. Então você tem um Q aqui, ó, um Q aqui bastante grande, né? O Q aqui é igual a 5. Vamos calcular agora o I do Al2SO4, o I, ó, 1, o I do Al2SO4, 1 mais, aí o alfa, como ele não disse nada, ele falou alguma coisa aqui? Ele não disse nada, então o alfa aqui vai valer 1, tá bom? Então, ó, 1, aí aqui a gente vai fazer o número de íons, né, que é 5 menos 1. Ó, 5 menos 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Então, olha lá, o I é igual a 5. O I do Al2SO4. E agora o número de partículas dispersas, ó, não é a concentração que é 1 mol por litro vezes o fator de Van 't Hoff, que é 5? Olha quanto que a gente vai ter aqui, ó, 5. Então quem tem o maior efeito coligativo dessas 3 soluções aqui, ó? O Al2SO4. Então o Al2SO4 foi o maior efeito coligativo. Se eu estiver falando, por exemplo, em pressão máxima de vapor, ó, pressão máxima de vapor, pressão máxima de vapor, pressão máxima de vapor, o que acontece? Quanto maior o número de partículas, menor será a pressão máxima de vapor. Então, a pressão máxima de vapor dessa solução é menor, né? Essa solução é menor do que essa, que é menor do que essa, que é menor do que essa. Tudo bem?
Se eu estiver falando em ponto de ebulição, ó, se eu quiser falar em ponto de ebulição, então ponto de ebulição dessa, ponto de ebulição dessa, ponto de ebulição dessa, ponto de ebulição dessa. Pessoal, quanto mais partículas tem, o que acontece com o ponto de ebulição? É mais difícil, não é? Se a pressão de vapor é baixa, o ponto de ebulição é alto. Então, olha lá, o ponto de ebulição dessa é maior do que o dessa, que é maior do que o dessa, que é maior do que o dessa. Tudo bem? Beleza? Então, a gente analisou aí duas propriedades. Então, basicamente, o que você vai fazer é calcular. Professor, uma pergunta. E se esse alfa não for 1? Ora, pessoal, se o alfa não for 1, primeiro, o exercício é obrigado a te falar. Ele vai te dizer assim, olha, o alfa é igual a 60%. Você vai usar 60 aqui? Não, né? 60% significa o quê? Que o alfa vale 0,6. E aí, você simplesmente vai fazer essa conta e multiplicar por 0,6 e somar 1. Olha só que fácil, não tem segredo aqui no negócio. Por isso que se você lembrar disso aqui, você nunca vai errar. Porque o alfa normalmente é 1 ou 0, 0 quando for molecular e 1 quando for iônica. Pessoal, quando for iônica, ele não vai te dizer nada. Agora, se ele te falar que o grau de ionização é X, simplesmente você coloca X aqui e multiplica. Tudo bem? O que você nunca pode esquecer? Desse Q aqui é o mais importante, que é a quantidade de íons que você tem. Então, para isso, você tem que saber colocar a solução, colocar a sua substância aqui e verificar como que ela se comporta na água, como que eu separo o cátion do ânion. Lembrar que aqui esse número 2 significa que tem 2 alumínios, 2 cátions alumínio. E esse número 3 aqui significa que tem 3 ânions sulfato. Lembra das aulas de química inorgânica, onde o professor fala assim, ó, cátion é a primeira coisa que aparece, ânion é o resto. Só tem um cátion que é composto, que é o amônio, que é o NH4+. O restante, gente, é tudo uma coisinha só. Os ânions que podem ser ou não compostos. Então, muito cuidado com isso. Tem que treinar bastante, beleza? Pessoal, agora na outra lousa eu vou colocar uma super dica para você aí, um macete. Não saia daí, aguarde para você pegar esse último macete aqui, você resolve qualquer exercício de propriedade coligativa. Aguenta um pouquinho aí. Pessoal, vamos lá. Agora, para finalizar a aula, duas dicas importantíssimas. A primeira dica é essa aqui. Pessoal, a gente passou lá o fator de Van Toff, é um cálculo que, puxa vida, qualquer coisa que envolve matemática já te deixa mais loucão assim, eu não sei fazer. Pessoal, esquece isso, lógico que você sabe, né? Você sabe fazer sim, tudo bem? Agora, tem uma dica do coração. Se o alfa ele não falar nada, ele vale 1 ou 0, lembra? Quando o alfa for 0, uma substância molecular, açúcar, glicose, sacarose, frutose, ureia, quanto que vale? Qual é o número de partículas dispersas? É a concentração. Ele te deu a concentração, ela considera ela direto, não precisa fazer mais nada. Se por um acaso o alfa for 1, olha só que fácil, você vai pegar a concentração e vai multiplicar pela quantidade de íons. Você vai pegar a concentração e vai multiplicar pela quantidade de íons. Beleza? Aí não precisa calcular mais nada, é só isso aqui. Tudo bem? Porque os exercícios vão te pedir basicamente para ordenar, ordem crescente ou decrescente. Tudo bem? Pessoal, a penúltima dica, depois eu vou mostrar aqui um diagrama de fases já bem bonitinho pra gente. Olha lá, pessoal, a última dica aqui para vocês, né? A dica do coração. Pessoal, essa dica é para você. O que isso aqui tem a ver com propriedades coligativas? Tudo. Pessoal, esse pezinho aqui, a gente vai indicar assim, ó, o número de partículas. Tudo bem? Ó, número de partículas. Esse Vzinho, a gente vai indicar aqui como volatilidade. Tudo bem? Ou pressão máxima de vapor. Esse O indica a osmometria. Esse C indica a criometria. Esse E indica a ebuliometria. Tudo isso aqui, ó, tá incluso nessas duas aulas que a gente estudou até agora. Pessoal, essa dica é para você. Porque se o número de partículas for alto, for grande, muitas partículas, a volatilidade é baixa.
pouco volátil, porque tem muitas partículas atrapalhando. O fluxo osmótico é alto, porque se tem muitas partículas, a diferença de concentração é muito grande, o fluxo osmótico é maior, a pressão osmótica é maior. O ponto de congelamento é baixo, porque se tem muitas partículas, dificulta a aproximação das partículas, das moléculas da sua substância. E o ponto de ebulição é alto, porque se tem muitas partículas, a volatilidade é baixa. Então, para eu conseguir atingir a ebulição, eu tenho que dar muita energia. O ponto de ebulição é alto. Quer pensar o contrário de tudo isso? Não tem problema nenhum. Quando o número de partículas for baixo, a volatilidade é alta. O fluxo osmótico é baixo. O ponto de congelamento é alto. E o ponto de ebulição é baixo. Tudo bem? Beleza? Pessoal, essa é a dica aí para finalizar todas essas propriedades coligativas, beleza? Agora, na próxima lousa, eu vou colocar um diagrama de fases de um solvente puro e de uma solução, só para a gente fechar toda essa nossa análise aí das propriedades coligativas. Eu peço que você aguente mais um segundinho aí. Olha só, pessoal, então aqui agora para finalizar mesmo, agora eu vou mostrar um diagrama de fases que vai basicamente resumir tudo que a gente falou sobre propriedades coligativas. Presta muita atenção, pessoal. Aqui em verde eu tenho o diagrama de fases de um solvente puro. Presta muita atenção. Quando eu adiciono um soluto não volátil, você vai imaginar que esse gráfico vai abrir. Por quê? Porque o soluto não volátil faz com que a solução permaneça muito mais tempo no estado líquido. Quer ver só? Pega aqui uma pressão qualquer aqui, ó. Vamos pegar uma pressão qualquer aqui, ó. Peguei um ponto aqui de pressão. Olha o que vai acontecer. Pessoal, a temperatura de fusão da minha solução, ela é menor que a temperatura de fusão do meu líquido puro, do meu solvente puro. E não é verdade, porque o efeito criométrico não é isso, é a diminuição do ponto de congelamento. Então, olha lá, o ponto de congelamento do solvente diminuiu quando eu adicionei um soluto. Se eu continuar esse gráfico aqui para frente, ó, eu vou chegar na temperatura de ebulição, não vou? E olha o que acontece com a temperatura de ebulição da solução. A temperatura de ebulição da solução, ela aumenta. E aqui a gente está falando do efeito ebuliométrico. Olha lá, enquanto o ponto de congelamento diminui da solução, o ponto de ebulição dela aumenta. Então é como se a gente pegasse um diagrama de fases e abrisse ele assim. Por quê? Porque fica a solução, né, a substância, vai ficar mais tempo no estado líquido. É mais difícil de congelar e mais difícil de evaporar, de entrar em ebulição. Beleza? Pessoal, com isso a gente realmente finaliza o estudo das propriedades coligativas. Eu espero que essa aula tenha servido para você. Se essa aula foi importante para você, por favor, dê uma curtida aí no nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, porque se ela te ajudou, ela também pode ajudar um colega seu. Ajuda a divulgar o canal, o professor fica bastante contente. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim, dúvidas@quimicadoamigo.com.br, contato@quimicadoamigo.com.br. Será um prazer imenso responder você, ter esse contato um pouco mais intenso aí, um pouco mais próximo aí de vocês, que são os meus seguidores aí do outro lado da telinha. Tudo bem? No mais, eu só tenho que te agradecer e dizer o seguinte: beijo, tchau.